Hoje eu estou aqui para te dar 3 dicas de como perder o medo de cuidar do seu imposto de renda e também da sua restituição de imposto de renda. Quando nós falamos de medo, eu acho que sempre tem um porquê na frente desse medo. Ou seja, eu tenho um medo porque, nesse caso do imposto de renda, hoje o assunto vai ser complexidade. Tenho medo do imposto de renda porque ele é complexo. Tenho medo de declarar o meu imposto de renda porque declarar é uma coisa complexa. E aí a minha primeira dica para você vai ser justamente que você precisa aprender, você precisa conhecer para perder o medo. Então conhecimento afasta o medo. Essa é a primeira dica. Tem uma frase que diz que nós tememos aquilo que nós não conhecemos. E isso, eu não sei quem foi a primeira pessoa que disse isso, inclusive se você sabe quem foi que disse isso pela primeira vez, pode deixar aqui nos comentários. Mas é uma frase muito verdadeira, porque eu vou te dar o exemplo de quando eu fui aprender a dirigir o meu carro. É engraçado quando você chega na autoescola, que você se senta no banco do motorista ali pela primeira vez e aí começam aquelas múltiplas regras que você precisa seguir. Então, eu vou tentar descrever aqui como é que a gente faz. Você entra no carro, fecha a porta, vê se a porta do passageiro está fechada, vê se ele está com o cinto de segurança, pede para colocar o cinto de segurança, você vê se o carro está engrenado ou não, não está engrenado, você liga a chave do carro, aperta a embreagem, coloca o carro de primeira, olha para os dois lados para ver se tem alguém vindo, solta o freio de mão e aí só depois disso você acelera. Eu nem sei se eu deixei alguma coisa para trás, alguma regrinha para trás do que tem que ser feito na hora que você vai dirigir o carro. Mas no começo isso tudo parece muito complexo. E com o tempo, isso vai ficando cada vez mais natural. Então hoje, quando eu entro no carro, eu não preciso nem pensar muito no que eu vou fazer. Eu simplesmente entro lá, aquilo virou um hábito tão grande que eu simplesmente entro no carro e faço, mesmo sendo uma atividade complexa. Apesar de que até hoje eu tenho problema para tentar mudar o som na hora que eu estou dirigindo, eu nem faço isso para não dar dor de cabeça. Mas a ideia é essa, né? Que com o tempo as atividades, se você aprendeu bem, se você tomou conhecimento de como executar uma atividade, ela vai ficar mais fácil com o tempo. Então a primeira dica é essa: para perder o medo, você precisa aprender, precisa conhecer sobre aquela atividade. No caso, nós estamos falando aqui sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda, restituição de imposto de renda. Aprenda sobre isso para que você comece a perder o medo, ficar mais tranquilo na hora de cuidar de tudo isso. E aí nós vamos para a segunda dica. Eu acabei de falar sobre aprender alguma coisa, ok? Só que quando você vai aprender algo, normalmente você tem uma motivação, tem algum combustível propulsor ali para você fazer algo novo. Então a segunda dica é buscar a motivação correta. Eu lembro que a minha esposa uma vez, ela gosta de cozinhar alguns pratos muito específicos, né? E ela gosta muito de legumes, por exemplo. E uma vez ela decidiu que queria aprender a fazer o ratatouille. Ratatouille é aquele prato do desenho, do ratinho francês. É um prato só de legumes, um prato francês. E ela gosta muito. E ela decidiu fazer, e quando você vai fazer uma coisa dessas, por exemplo, ela tinha que aprender um monte de coisas. Mais uma vez, era um prato, então tinha uma complexidade ali, tem a ordem certa dos legumes, qual que tem que cozinhar primeiro, etc. Mas o que interessa de tudo isso? Tinha um motivador muito gostoso, que é justamente você fazer um prato diferente, comer junto com a sua família, com o seu cônjuge, namorado, namorada, etc. E quando a gente olha para o imposto de renda, não tem motivador assim, você fala, nossa, esse motivo aqui me impulsiona realmente para aprender sobre imposto de renda. Então eu quero te dar 2 motivos aqui. Um motivo meio amargo e outro mais leve, mais gostosinho para você entender por que você precisa cuidar desse imposto de renda e aprender sobre ele. O primeiro motivador, a primeira motivação para você cuidar do imposto de renda é que ele é obrigatório. Cuidar, calcular, declarar e pagar o seu imposto de renda são coisas obrigatórias para todo contribuinte. Então, quando você pensa em tudo isso, você junta tudo isso no mesmo pacote, você olha assim, bom, é amargo, mas é um bom motivo. Né? É uma motivação que realmente vai te empurrar a falar, puxa, eu preciso cuidar disso direito, não posso negligenciar isso, até porque não cuidar bem do seu imposto de renda, não cumprir com essas obrigações de calcular, declarar e pagar o imposto, pode te gerar consequências lá na frente, então isso não é muito bom. Que consequências são essas? Multas,
suspensão do CPF, uma série de coisas que podem te dar dor de cabeça. Então, sendo uma obrigação, né, você tem essa motivação. Puxa, é obrigatório, eu preciso aprender a cuidar do meu imposto de renda. E o motivo mais gostosinho, vamos dizer assim, é que você tem vantagens paralelas, não só de cuidar do imposto de renda e da declaração, mas também da busca pelo aumento da sua restituição de imposto de renda. E o que é vantagem paralela? É um ganho não necessariamente financeiro, mas é uma coisa positiva para você, para a sua vida, para a vida dos seus familiares, dos seus dependentes, etc. Então, uma das vantagens paralelas de cuidar do seu aumento de restituição de imposto de renda, da sua declaração e etc., é, por exemplo, cuidar da sua saúde física, mental, estética, porque o aumento da restituição de imposto de renda, uma das estratégias é justamente cuidar da sua saúde, né? Ter despesas com médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. Outra vantagem paralela é, por exemplo, um planejamento de aposentadoria. Olha só que coisa mais interessante, uma vantagem excelente. Você cuida da sua restituição de imposto e, ao mesmo tempo, tem um impulsionamento, uma provocação para você cuidar da sua aposentadoria. Também outro motivo, você pode cuidar de assistência social, você pode destinar uma parte do seu imposto de renda para assistência social. Isso é muito interessante, é mais um motivador leve, é mais um ponto de motivação para você ir lá, aprender sobre o imposto de renda e diminuir o seu medo em relação a ele, a imposto, a declaração de imposto, a restituição de imposto. Eu tenho certeza que esses dois motivos eles podem te empurrar para ir lá e cuidar disso, né, corretamente. E aí um terceiro ponto, uma terceira dica que eu quero te dar para você perder o medo do imposto de renda em relação à complexidade do imposto, é que você precisa de um guia. Muitas vezes, olha só, eu fiz jiu-jitsu durante um tempo, durante um ano, se eu estou certo, acho que até um ano e meio. E é muito interessante que quando você entra no tatame, você se sente uma verdadeira amoeba. Você se sente fraco ali. E o medo não é nem só de não aprender a lutar em si, mas é de combater, de fazer o rola que a gente fala. Lutar um com o outro, com uma pessoa que tem uma faixa maior que você, que já está mais à frente, ali, que já está mais graduado. Mas com o guia, que no caso dentro do jiu-jitsu é o mestre, você começa a ter bons direcionamentos do que fazer. Então, ele vai te mostrar que você precisa se estruturar, que você precisa se posicionar melhor, como que você faz um rolamento de início, que é a coisa mais básica dentro do jiu-jitsu, como que você se posiciona, o que é estar por baixo, o que é estar por cima dentro do treino, dentro como que você ataca, como que você se defende, como que tem ataques que você, na verdade, não é nem que você tem que se defender, mas que você nem pode cair neles, porque senão, se você cair num triângulo, por exemplo, não sei se você luta jiu-jitsu, mas se você cair num triângulo, por exemplo, não tem como sair dali. A ideia é bem essa. Então você tem um guia dentro do jiu-jitsu. Da mesma forma, no imposto de renda. Como você vai aprender uma coisa nova, qual que é a minha indicação? É que você busque um guia, que você tenha alguém que te direcione, que te dê informações ali, detalhes para que você não caia, não cometa erros, por exemplo, muito simples, que você poderiam ser afastados, por exemplo, com uma dica, com um olhar atento de um guia, para que você possa acertar mais e justamente, como é o meu objetivo principal, ajudar as pessoas a conseguir um aumento na restituição de imposto de renda, pode ser algo que vai te ajudar bastante, ter um guia. Então, resumindo tudo, você, para perder o medo da complexidade do imposto de renda, precisa se aprofundar nos conhecimentos, precisa aprender para parar de ter medo, precisa de uma motivação correta para aprender, senão você vai acabar deixando isso para frente. E você precisa também de um guia, uma pessoa que possa te direcionar qual é o caminho que você tem que seguir ali para conseguir cuidar bem do seu imposto de renda, da sua declaração de imposto de renda, da sua restituição de imposto de renda. E aí, se esse material fez sentido para você, se isso aqui mudou de alguma forma, nem que seja um pouquinho da sua vida, eu te peço que considere comentar nesse vídeo, seguir esse perfil, esse canal, curtir e compartilhar esse material com alguma outra pessoa que pode com certeza fazer diferença tanto para a sua vida quanto para a vida dela.